Oficialmente está entrando no ar mais um podcast Carro Rentável. Sim. Esse podcast a gente vai falar sobre como você ter uma renda extra alugando carro. Ou então, caso você queira até montar um negócio. Isso tudo é possível ser feito alugando carro. E a sessão hoje desse podcast é sobre apropriação indébita. Tá começando aqui o podcast, eu sou o Ronald. Meu nome é Rafael. E esse é o podcast Carro Rentável. Nesse podcast, eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar podcast Carro Rentável. Bom, Rafael, eu trouxe algumas perguntas aqui para você sobre o primeiro tema é apropriação indébita e golpes que possam ocorrer nesse negócio de locação de carro. Certo. Tanto golpes com motoristas, quanto golpes com os donos do carro. Sim. E aí, a primeira pergunta que eu quero trazer é sobre apropriação indébita por que o seguro não paga apropriação indébita? Certo. Bom, o seguro ele não paga a apropriação indébita porque o seguro ele não se compromete, ele não presta esse serviço, né? E o seguro ele só cobre roubo e furto. A apropriação indébita é uma coisa que não tem nada a ver com roubo e nem furto, tá? Porque, por exemplo, furto é quando alguém, né, pega um bem seu sem um emprego de violência, né? Como, por exemplo, você deixa o seu carro estacionado ali fora do supermercado, né? Você entra no supermercado e quando você volta, o seu carro não está mais lá, né? Uma pessoa pegou esse bem de você, mas também não usou violência. Isso é furto, né? Roubo é quando alguém usa um emprego de violência, como por exemplo, você está dirigindo, né, o seu carro num engarrafamento e aí uma pessoa bate no seu vidro com uma arma e te arranca do carro e leva seu carro embora. Isso é roubo, né? E apropriação indébita é de quando você entrega o seu bem para uma pessoa, né? Como por exemplo, quando você entrega o seu carro em locação para um motorista, né? E essa pessoa não devolve o carro para você. Entregar emprestado também é apropriação indébita? Sim, se você pedir para devolver, se a pessoa não devolver, sim, também configura a apropriação indébita, né? Ela se apropria do seu bem de forma indevida, né? Isso é a apropriação indébita. Então, a apropriação indébita é uma coisa totalmente diferente de roubo e furto. E por que o seguro não paga? Porque o seguro se prepara para ressarcir as pessoas de roubo e furto só. Ele tem toda ali uma preparação financeira, ele faz os cálculos lá em cima dos riscos, né? Só para cobrir esses valores e não para apropriação indébita, né? A apropriação indébita é uma coisa muito diferente. Roubo e furto tem bastante aí todos os dias, né? Alguém está sendo furtado ou roubado. A apropriação indébita é uma coisa que não é mais tão comum. E o seguro, como ele não se comprometeu, ele não pode ser obrigado a arcar com esse valor, né? Certo. Como, por exemplo, né, eu tô com você, aí eu falo o seguinte, Ronald, amanhã, sexta-feira, vamos lutar aqui um boxe, eu e você? Aí você fala, vamos. Aí, mas só vale soco e no rosto e na cintura pra cima, tá bom? Aí você fala, tá bom. Só que aí você nunca lutou boxe, né? Eu também não, mas você vai lá e se protege, bota seu capacete, bota ali seu protetor do peito, né? Do tórax. Me preparo. Se prepara todo, né? Chega lá. Aí a gente também chamou um amigo para ser o juiz vai lá e toca assim, bim, bim. Aí só tô pedindo desculpa. Só olhar pra cá, tá? Tá. Pra ficar melhor. Tá. Aí a gente contratou um amigo, aí vai começar a luta, o amigo toca ali um sininho também, bim, bim. Aí assim que ele toca, eu já vou lá e chuto sua canela. E você cai. Pô, não é boxe? Pois é, a gente tinha combinado uma coisa, né? E eu fui lá e fiz uma coisa que você não esperava, você não se comprometeu comigo. Entendi. E por isso você também não se preparou para se proteger ali nas pernas. Entendi. Né? Então é a mesma coisa, o banco
o banco, ó, a seguradora, né, não está preparada, o seguro não está preparado para te ressarcir nesse caso de apropriação indébita, né? Você pedir para ele te ressarcir em caso de apropriação indébita, sendo que ele não se comprometeu, é a mesma coisa você ir lá e dar um chute na canela dele, entendeu? Sendo que você falou que só valeria da cintura para cima. Entendi. São as regras do negócio, as regras do jogo. Então, a regra do seguro é isso, é roubo, furto, perda total. Mas a apropriação indébita não é. Agora, uma outra pergunta ok, você está se referindo ao seguro tradicional e seguro de cooperativa ou seguro de associação. Esses também pagam a apropriação indébita? Não, nenhum tipo de seguro que eu saiba paga apropriação indébita. Nem seguradora grande, né, como por exemplo Sul América, Tocamarine, nem ou qualquer associação, tá? Entendi. Apropriação indébita. Então no Brasil você desconhece algum seguro que a pessoa contrata para estar protegida de apropriação indébita? Sim, que eu saiba não tem. Tá, mas tem jeito do investidor, do dono do carro, se proteger e alugar com segurança. Sim, isso tem. Tá bom? E a gente vai já entrar e eu vou perguntar para você como então que tem que fazer. Sim. Só que antes de perguntar como que tem que fazer, eu quero saber por que as pessoas, quando alugam carro, se dão mal. A gente vê algumas histórias, principalmente em comentários de Facebook, de pessoas falando assim, eu conheci fulano que teve muito prejuízo. Ou então, isso até é bom, mas o problema é que pode dar muito prejuízo. Então, por que as pessoas se dão mal num contexto geral? Certo. Deixa eu voltar aqui, vai. Vamos fazer. Então, por que as pessoas se dão mal num contexto geral, num contexto mais amplo, tanto de apropriação indébita quanto prejuízos? Por que isso acontece? Certo. Bom, as pessoas se dão mal porque elas não se preparam, né, para o problema que pode vir a acontecer, né? Então elas não fazem uma preparação, né, antes de ter que resolver o problema, né? Normalmente as pessoas resolvem o problema quando ele já aconteceu. Certo. E é muito mais difícil você resolver o problema quando ele já aconteceu do que você resolver um problema para o qual você já está preparado para caso ele venha a acontecer, né? Então, dá um exemplo. Por exemplo, é comum, né, sempre a mãe fala assim, tá frio, tá chovendo, vai lá e bota um casaco antes de você sair. Né? Que vai esfriar. Vai esfriar. Aí você claro que não vai falar assim, não precisa, eu não sou de açúcar, né? Aí beleza, aí você vai pra rua sem o casaco lá e aí realmente chove, faz frio e você pega um resfriado, né? Ia ser muito melhor e o ideal seria se você tivesse levado o casaco, que nem a mãe falou, porque aí você estaria protegido previamente para caso realmente viesse a chover. Né? E aí quando você já está lá na rua, não levou o casaco, choveu, provavelmente também não levou o guarda-chuva, né? Porque você achou que não ia chover, como que você vai resolver lá? Você na hora. É muito mais difícil, vai ter que contar com a sorte, às vezes, de ter alguém vendendo um guarda-chuva ali, né? Não, então, isso quer dizer, porque na hora você tem que correr atrás para ver o que você vai fazer. Ou de repente achar algum amigo, falar, cara, você tem um casaco aí, eu tenho um guarda-chuva, vou ter que comprar, ia ter que correr atrás. Mas muito provavelmente você está protegido e tirar, por exemplo, de uma mochila, né? Agora, e em aluguel de carro? Me dá um exemplo bastante comum de uma coisa que a pessoa faz e que acha que está protegida e que de repente descobre que não está, por exemplo. Certo. Eu acho que a apropriação indébita é uma dessas, né? De seguro com apropriação indébita. Sim, com certeza. Tem gente que faz um seguro, né? Vendo lá roubo e furto, às vezes acha que se o motorista não entregar o carro para ela é furto, né? Ou é roubo, que não sabe a diferença entre um e outro. E aí quando isso acontece, quando o motorista não devolve o carro, ela vai lá, liga para o seguro e fala assim, eu queria acionar aqui porque ele roubou meu carro. Aí a pessoa do seguro vai falar assim, não, tudo bem, mas o que aconteceu? Ele botou uma arma, aí te apontou uma arma e falou para você dar o carro para ele? Ele, não, eu alugo o carro, eu entreguei o carro para ele e ele não me devolveu, ele roubou meu carro. Aí a pessoa do seguro vai falar assim, não, desculpa, mas isso daí a gente não cobra porque não é roubo, isso é apropriação indébita, é uma coisa completamente
diferente, né? Então, e aí a pessoa falou, ferrou, tem que correr atrás agora. Exatamente. E aí tem chance de se molhar, né? Porque não levou o guarda-chuva. Entendi. E justamente isso seria a próxima pergunta, é a seguinte, por que as pessoas se preocupam então demais, assim, tipo, elas acham que alugar, cara, vai dar problema? Por que rola essa preocupação no seu ponto de vista? Eu acho porque é o seguinte, porque muita gente não sabe, né, como se proteger caso um problema específico, como por exemplo a apropriação indébita, né, venha a acontecer, né? Então ela se preocupa porque justamente acha que se o motorista não devolver o carro para ela, não vai ter o que fazer e ainda não vai ficar no prejuízo porque o seguro não vai pagar. Né? É como, por exemplo, muita gente se preocupa também em escalar uma montanha, quem não é alpinista, por exemplo. Né? Então, agora, o alpinista, ele se preocupa muito menos. Por quê? Porque ele já sabe ali que ele vai ter que levar um gancho para se fixar, ele sabe qual é o gancho, ele já sabe que tem que ter uma corda específica. Às vezes ele já até fez um mapa lá da traçada de subida. Exatamente, ele já sabe qual lado da montanha ele é mais fácil, né? Ele sabe fazer um nó ali, ele sabe o que fazer caso chova no momento que ele está escalando, por exemplo. Né? Então, como ele sabe resolver a grande maioria dos problemas que possam vir a acontecer enquanto ele está escalando ali aquela montanha, ele vai se preocupar muito menos do que aquela pessoa, do que a gente, por exemplo, se decidir escalar ali o Pão de Açúcar, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu vou ficar super preocupado se eu ainda for... Vou falar, você vai ter que escalar, eu vou falar, cara, ferrou. Ferrou, exatamente. Por isso que é importante você, né, já conhecer antes de escalar. Né? Então, e uma pessoa que quer ficar protegida da apropriação indébita, especificamente? Certo? O que ela precisa fazer, o que ela precisa conhecer? Certo. Ela precisa, primeiro, como que as pessoas fazem? Tá. Normalmente. Normalmente as pessoas que sabem, né, que o seguro não vai pagar a apropriação indébita, elas instalam o rastreador no carro. Por quê? Porque se o motorista não devolver o carro para ela, ela simplesmente vai olhar no rastreador, vai ver onde o carro está, né, e vai recuperar, vai na delegacia, né, porque a apropriação indébita é crime, e vai solicitar a recuperação do carro. Né? Só que na prática como que acontece? O motorista não devolveu o carro para ela. Essa pessoa foi na delegacia e falou com o policial, falou assim, o motorista está lá com o meu carro na rua X, vamos lá recuperar. Aí essa pessoa vai lá com a polícia na rua X, quando chega lá com o policial para recuperar o carro já saiu de lá e foi para a rua Y. Aí ela olha no rastreador e fala ao policial, não, na verdade o carro se mexeu, ele foi lá para a rua Y, vamos lá. Aí o policial fala assim, desculpa, mas eu tô cheio de ocorrência aqui, eu não posso ficar de gato e rato atrás do seu carro. Então, aqui. Mas aí eu ia te perguntar, não é crime? O policial não seria obrigado, teoricamente? Ele é obrigado a resolver o crime, mas ele também tem outros crimes que ele também é obrigado a resolver. Certo. Então ele não pode ficar se dedicando só ao seu crime o dia inteiro, ficar atrás do seu carro, não tem como. Né? E muita gente acha que justamente só por saber onde está o carro é o suficiente para recuperar o carro se o motorista não quiser devolver, e não é. Né? Como, por exemplo, nessa situação que eu falei, do carro ficar se mexendo e tem ainda outra situação também, né? Porque, por exemplo, se te darem o carro do estado, do seu estado. É verdade. Não, sim, exatamente. Porque aí é outra... o carro outra polícia. Sim, outra polícia, exatamente. E aí? Como é que você... É bem mais difícil, né? Você vai saber que o carro tá lá, por exemplo, você é do Rio, vai saber que o carro foi lá para São Paulo. Né? Como é que você vai até lá em São Paulo, acionar a polícia e de lá para a polícia, de lá e com você na rua tal, aí o policial já vai fazer mais corpo, provavelmente, né? Corpo mole para ir, aí no final vai aceitar ir com você, porque você insistiu muito, aí você vai chegar lá, o carro vai estar na outra rua. Entendeu? Então, muita gente comete esse erro de achar que é só o rastreador suficiente para se proteger em caso de apropriação indébita. Né? Beleza, então agora deve estar uma confusão na cabeça da galera que estava achando que só... Então, eu boto o rastreador e estou protegido. E aí, como se protege? Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela não tem que botar só rastreador, ela tem que botar o rastreador certo.
E qual é o rastreador certo? O rastreador que tenha duas funções, que é a função de bloqueio e rastreio. Certo. Essa que a gente acabou de falar é a função de rastreio. Ela vai saber qual a função de rastreio, onde o carro está, vai poder fazer uma cerca eletrônica ali para, se o carro sair dessa cerca, ela vai ser avisada. Como, por exemplo, o carro só pode andar aqui no bairro de Botafogo, Flamengo e Copacabana. Se sair desse bairro aqui, desses bairros, eu vou receber ali um SMS me avisando que saiu. Você vai ser notificado. Eu vou ser notificado, exatamente. Então, essa função de rastreio do carro. Tá. Né? Só que, como a gente viu, né? Só isso não é suficiente. Não é o suficiente. Mas por quê? Porque tem que ter também a função de bloqueio do carro, que é justamente a função de bloqueio é você apertar um botão ali no aplicativo, né, e o seu carro não andar mais, o seu carro desligar e ele só voltar a ligar novamente quando você apertar de novo aquele botão. E isso, por que isso garante... Calma aí, explica novamente que eu não entendi. A função de bloqueio é o seguinte, você tem lá o aplicativo do seu rastreador, certo? Por onde você acompanha a função de rastreio, que é saber onde o carro está, a cerca eletrônica, qual a velocidade que ele andou ou não. Né? Nesse aplicativo, se o seu rastreador tiver também a função de bloqueador, lá você vai ter um botão para bloquear o carro. Esse botão do aplicativo, se você apertar, o seu carro vai desligar e não vai mais ligar novamente até que você aperte de novo esse botão. Entendeu? Entendi. Então, apertou o botão, o carro parou. Por exemplo, você é o meu motorista, eu falo, não, eu vou te devolver o carro. Aí eu falo, não, tá bom, tudo bem. Eu espero você parar numa rua ali movimentada, né, tranquila, vou lá, aperto o botãozinho, você vai ficar parado, vai ficar tentando ligar o carro não vai dar resposta. Aí eu vou lá, se for uma rua tranquila, recupero o meu carro com a chave reserva, ou então aciono a polícia, vou até o local lá, meu carro vai estar parado, não vai ficar se mexendo de rua para rua, e aí vou lá e faço a recuperação do meu carro. Né? Essa é a função de bloqueio do carro. Tá. E uma outra pergunta muito comum é assim, falar, beleza, Rafael, mas a função de bloqueio resolve essa parte da questão de você conseguir travar o carro. Sim. Mas e se eu alugar para um motorista e o motorista for e desmontar o meu bloqueador, o meu rastreador? Como que eu posso me proteger quanto a isso? O que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Ou eu corro esse risco? O que dá para fazer nessa situação? Para você não ter, não entregar o carro e o cara falar e desmontar. E aí? É o seguinte, porque primeira coisa, você já não vai entregar o seu carro para qualquer motorista. Certo. Então, antes de ter o risco disso daí acontecer, você já tem que minimizar esse risco selecionando uma boa pessoa, né? Então, e só fazer um parêntese, tá? Tá. E se você quer aprender a selecionar um bom motorista, assiste nessa série o episódio podcast número 2, que é sobre motoristas, onde a gente falou tudo sobre motoristas. Assiste o episódio 2. Vai lá. Isso aí. Então, com isso, você já minimiza essa questão aí de entregar para uma pessoa errada, né? Um outro ponto também é que você vai fazer também vistorias no carro ali, que a gente também falou nesse episódio 2, se não me engano, né? No carro uma vez por semana, e você não vai deixar um tempo longo o carro com o motorista para dar tempo dele sair do estado, desmontar o carro, fazer isso tudo. Então você reduz isso fazendo toda semana ali vistoria no carro. Você reduz o risco, né? Isso. Porque o que acontece? Quando você escolhe bem um motorista, você faz um filtro, faz uma entrevista, vê o perfil dele, as chances dessa pessoa querer o carro para trabalhar mesmo é muito alta, não é isso? Uhum. E aí, você fazendo esse filtro, você já minimiza o risco de entregar o seu carro para um estelionatário ou para um bandido, já fazendo esse primeiro filtro. Segundo, seria essa parte das regras, né? Por exemplo, como regra de vistoria. Mas, ok, então só isso ou tem mais alguma coisa que dá para fazer também para se proteger também com relação a isso do motorista ou de alguém desmontar e tirar esse equipamento? Certo. Outro ponto também é o seguinte, que primeiro, esse equipamento não é fácil de achar e retirar,
Então é um equipamento que fica escondido, né, no carro, né, ele é instalado em locais diferentes, não é o mesmo local, né, sempre que ele é instalado no carro, né? E o próprio equipamento também, ele avisa se alguém estiver mexendo nele. Então se o motorista tentar tocar ali no rastreador para fazer qualquer coisa, você na hora já vai receber ali um aviso, né, falando que estão querendo tirar o rastreador do seu carro ali. Então aí dá para você fazer um procedimento, ir até a polícia e ir até o local lá para recuperar o carro. Né? Exatamente, porque o que acontece? A maioria dos rastreadores tem um aplicativo, não é isso? Sim. Que você está vendo no seu celular. Então, se o rastreador ele for desligado, for mexido, na hora esse aplicativo te notifica. Isso. Não é assim? Legal. E quais são, Rafael, os pontos chaves? O que o rastreador precisa ter, além do bloqueio, para que você considere ser um bom rastreador e que você considere usar ele? Certo. Bom, o rastreador, o mais importante, né, como eu falei, é ter a função de rastreio e bloqueio, né, no rastreador. Só que existem vários rastreadores, tipos de rastreadores, e várias empresas também que fazem serviços de rastreador, né? Como por exemplo, tem rastreador que você compra lá na internet o aparelho, você mesmo instala no carro e ele é movido, ele funciona através de um chip de celular e você só tem que botar ali recarga no chip e para você saber onde o carro está, você manda ali um SMS, né, uma mensagem para o rastreador, como se fosse para um celular, e ele manda de volta a mensagem com a localização de onde ele está. Esse é um tipo de rastreador. E para bloquear a mesma coisa, você manda ali um SMS com outro código e ele bloqueia e ele volta a funcionar só como fosse só com um novo SMS, né? O problema desse rastreador é que como ele funciona através do chip, se o carro estiver em um local onde o sinal fica fraco, o rastreador não funciona direito. Então não é, ao meu ver, um bom rastreador para se colocar. Tem gente que bota e gosta, mas eu não boto nos meus carros, eu não aconselho também que bote por isso, porque se ele estacionar num local ruim, você não vai conseguir se comunicar com o rastreador. Né? Tem um outro tipo que é rastreador... Desculpa te cortar, tem mais outra desvantagem também, que é do chip, você tem que ficar controlando também, inserindo crédito no número, né? Você fica com essa responsabilidade e isso muitas vezes é trabalhoso. E se você esquecer 2, 3 meses, você pode até perder o número e aí já era. Aí já era. Isso é verdade mesmo. Ele bloqueia, né? E esse é o primeiro tipo de rastreador. E tem um outro tipo de rastreador que é o rastreador de empresa. Tem empresas que prestam serviço aí de rastreio no carro. Então ela vai lá na sua residência, instala o rastreador e depois dá acesso a um aplicativo. Nesse aplicativo você paga um valor mensal e ela te dá lá a função de rastreio, através do aplicativo você controla, e a função de bloqueio também. Só que tem uma outra forma também de contratar rastreador que eu também não aconselho, que é o rastreador normalmente que é acoplado junto com o seguro do carro, né? Isso tem bastante, verdade. Tem bastante. E tem muita gente que fala assim, olha, contratei o seguro, mas já estou tranquilo de rastreador porque o seguro já fornece esse serviço. E aí? E por que na grande maioria dos casos isso não é bom e não serve? Por quê? Porque o seguro ele vai botar rastreador no seu carro, tudo bem, o carro vai estar lá, vai te dar a função de rastreio, só que a função de bloqueio ele não vai te fornecer, ele não vai deixar você usar, né? A maioria dos seguros falam para você entrar em contato quando quiser para fazer o bloqueio do carro, só que eles exigem um boletim de ocorrência de furto e roubo. Então, se o motorista não te devolver o carro, você não vai conseguir bloquear o seu carro para fazer a recuperação. Então é a mesma coisa que eu não tivesse a função de bloqueio, tá? Tem seguro que fornece a função de rastreador e bloqueador e te dá a opção de bloqueio, mas são raros. A grande maioria não te dá essa opção de você ter esse controle aí do bloqueio. Então, por isso que eu também não indico. E vem cá, e tem diferença para você controlar o momento do bloqueio ou você ter que ligar para um call center para poder mandar o call center bloquear? Para você tem diferença nisso? Tem, claro que tem diferença, porque é o seguinte, se o motorista está aqui passando pertinho da minha casa e eu já quero recuperar o carro, então se ele está numa rua
que eu sei que é uma rua tranquila, que eu vou conseguir recuperar o carro tranquilo, eu na hora bloqueio o carro. Você escolhe onde você quer Eu parar o carro. escolho exatamente o momento e aonde eu quero que o carro fique parado. Agora, se eu depender do seguro, ter que esperar a pessoa me atender, esperar a pessoa fazer o procedimento, mandar o comando para depois meu carro bloquear, aí o carro já está lá em outra rua que eu não queria que estivesse de repente. Entendi. E é muito caro um serviço de bloqueio? Não. Eu, por exemplo, pago R$50 por mês de rastreador. Normalmente essa é a média, R$50 por mês, mais o valor da instalação também, né? Para a empresa ir lá e instalar o rastreador no seu carro. Se você não contratou aquele primeiro de chip, a empresa vai ter que ir lá e vai cobrar uma taxa de instalação. Como assim? Contratou o primeiro chip? Que é isso? Não, contratou aquele primeiro rastreador de chip que eu falei, sabe? Tem que contratar isso? Não, ó, eu falei que são 2 tipos de rastreador, lembra? Ah. Aquele de chip, que você bota o valor lá todo mês, e esse segundo de empresa, né? Também. Se você contratou esse primeiro, você não vai pagar taxa de instalação, porque você mesmo vai instalar o rastreador no carro. Certo? Agora, se você contratou esse segundo da empresa, você tem que pagar uma taxa de instalação do rastreador, porque a empresa vai ter que ir até a sua casa para fazer a instalação. Entendi. E essa instalação fica normalmente em torno de R$200 a R$300, normalmente. Mas a mensalidade é R$50. Entendi. Beleza. Outro ponto é o seguinte. A gente viu recentemente uma matéria que saiu na Globo, até no Fantástico, de pessoas que estavam alugando carro em locadora. Certo. E passava esse carro para uma outra pessoa e vendia esse carro, falsificava a documentação da empresa. Certo. E vendia esse carro. Certo? Eu vi. Como que você faz para proteger disso, desse golpe? Certo. Justamente com o conjunto de defesas que a gente falou aí até agora, que é da seguinte forma: os meus carros, né, eles vão ter bloqueador sempre, eu vou sempre fazer a vistoria, né, semanal do carro. Então, o que isso significa? Né? Se eu fazendo a vistoria semanal do carro, ele toda semana tem que me levar o carro lá. Então, se ele deixar de me levar numa semana, eu já ligo um alerta ali, já fico em alerta. Se ele demorar um pouquinho mais, 1 dia, 2 dias para levar o carro, aí eu já sei que eu vou ter que agir, já vou ter que bloquear o carro, correr atrás para saber o que está fazendo. Né? Agora, com as locadoras isso não acontece. Por quê? Porque normalmente você aluga o carro e a locadora vai deixar o carro para você alugado, porque são diversos carros lá na locadora, né? Ela só vai correr atrás para saber o que está acontecendo quando você deixou, alguns dias depois de que você não entregou o carro e deixou de pagar. Então, se você alugar um carro por 1 mês, você tem 1 mês ali para você fazer o que você quiser com o carro e só depois disso a locadora vai querer... Vai começar a te procurar. Vai começar a te procurar. Né? Eu não. Toda semana eu tenho ali vistoria. Então, tem bem menos tempo para a pessoa tentar pegar meu carro, sair do estado, trocar placa, trocar isso, vender, entendeu? Então, já minimiza bastante essa possibilidade, né? E outro ponto também é o seguinte, que esse tipo de golpe que fazem contra locadoras, eles alugam o carro em nome de um laranja. Sim. E esse laranja, muitas das vezes o cara nem tem muita informação, ele tira o carro na locadora e ele passa esse carro, ele falsifica o contrato social da locadora e ele vende o carro para um terceiro, que é o golpista. E esse golpista, em posse, né, desse carro, e por que acontece? Só voltando, né? O laranja, ele falsifica, ele aluga o carro, o golpista, ele falsifica o contrato social da empresa, e aí levam no Detran um contrato falso e consegue, do laranja, transferir o carro para o nome de uma outra pessoa. E essa pessoa que está com o documento do Detran, com o carro todo ok, e já passado já para o nome, ela pega e vende o carro para um terceiro. E vende, às vezes, muitas vezes mais barato, e pronto, e já embolsa o dinheiro. Sim. Certo? Então, normalmente, sempre tem um laranja ali, porque o golpista ele não vai se expor direto na locadora. Sim, claro. E já aconteceu para você de chegar alguém para alugar o seu carro e falar assim, olha, Rafael, eu quero alugar o carro no meu nome, mas quem vai dirigir é fulano.
Como você faz esse controle? Já E aconteceu. você deixou, como é que foi? Já aconteceu, já chegou, já falou que ia alugar o meu carro, mas um parente que ia pagar, então ia ficar tudo no nome do parente, não ia ficar no meu nome, né? No nome do motorista, né? Então eu não deixo justamente porque o contrato de locação, ao meu ver, é um contrato bilateral, eu não tenho que envolver nenhum terceiro nessa relação, né? Bilateral significa que são duas pessoas só nessa relação contratual, duas pessoas que estão se comprometendo ali, né? Então eu não deixo envolver terceiro porque eu não sei primeiro quem é um terceiro, a pessoa pode estar justamente tentando fazer isso, pode ser um laranja, né? Então, por motivo de segurança, justamente para esse tipo de coisa não acontecer, eu só aceito contratar no nome do motorista, né? E com a documentação toda no nome do motorista, até porque eu vou procurar saber quem é aquela pessoa ali que está pegando o meu carro, né? Eu vou estar vendo ali também aquela pessoa que está pegando o meu carro e não essa terceira pessoa que está se responsabilizando, entre aspas, ali, né, financeiramente pela locação. E pessoal, se você quer ver como procurar e selecionar um motorista, assiste o podcast Carro Rentável número 2, tá? E eu fiz essa pergunta porque eu sei que a gente faz um filtro bem forte em cima da pessoa que vai dirigir. Sim. E a gente sempre aluga para a pessoa que vai trabalhar com o carro e que vai ficar com o carro trabalhando. Sim. Né? Exatamente. E aí isso também ajuda bastante a minimizar esse tipo também de risco. Porque, como a gente falou no outro podcast, a gente procura alugar sempre para motoristas que têm bastante experiência. Isso. Então, se o cara já tem, sei lá, 9 meses no Uber, trabalhando, e você vê que ele trabalhou os últimos 9 meses, a nota dele é boa, ele já tem uma quantidade certa de corrida, cara, você vê que é um trabalhador mesmo, ele só vai pegar o carro para continuar trabalhando e é ele que vai dirigir. Sim. E outro ponto também que eu queria te perguntar ninguém quer cometer um crime, né? Com certeza, E não é todo mundo está disposto, né? Exatamente. E quando você encerra o contrato, como que é esse encerramento? Vamos dizer, o carro está na posse do motorista, como que você encerra esse contrato e pega esse carro de volta? Certo, eu notifico o motorista, né? Eu mando uma mensagem para ele, seja por e-mail, seja por WhatsApp, né? Avisando que o contrato está sendo encerrado. Por WhatsApp serve? Serve. Qualquer meio escrito é válido. Tá. Então, pode ser WhatsApp, qualquer coisa, e-mail, né? E aí eu aviso e dou um prazo para ele trazer o carro para me devolver, né? E aí ele me devolve o carro e eu seguro ali o valor da caução que ele deixou comigo, né? E aí depois de um tempo eu abato o que tenho que abater ali, né? Se tiver algum valor para abater da caução, e se não tiver nada eu devolvo o dinheiro para ele e ele me devolve o carro. Normalmente esse procedimento é muito tranquilo, porque se eu encerrar o contrato e ele não devolver o meu carro, ele vai estar incorrendo em apropriação indébita. E é o que você falou agora há pouco, não é todo mundo que está disposto a cometer um crime, né? De apropriação indébita. Então não é qualquer pessoa que vai se negar ali a devolver o seu bem, sabendo que se fizer isso vai estar cometendo ali um crime, né? Vai responder criminalmente. Vai responder criminalmente, sim. E o motorista, você vai lá na casa dele buscar o carro? Como é que é essa parte de você pegar o carro? Não, o carro tem que ser devolvido lá na minha casa, né? Ou então onde eu definir contratualmente. Tem que estar previsto em contrato, né, que o carro será devolvido no local onde ele foi entregue, né? Eu faço dessa forma, porque eu entrego sempre o carro em um local onde eu defino, né? E por contrato tem que estar previsto isso também, que o carro tem que ser entregue no mesmo local. Então, por exemplo, eu não posso encerrar o contrato, aí o motorista chega para mim e fala que não, tá bom, encerrou, então vem aqui, busca aqui no sábado, que na sexta eu vou sair na sexta-feira eu vou sair para tomar um chopp, então sábado de manhã, mas não vem muito cedo não, buscar o carro, isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque é ele que tem que trazer o carro até o local onde eu definir. Então isso tem que estar estabelecido no contrato. Então se você encerrar o contrato,
ele sabe que ele tem um prazo para te devolver o carro. Sim. E qual é esse prazo normalmente? Eu boto 24 horas no contrato. 24 horas. Pode ser 24 a 48 horas, né? Um prazo razoável. Né? Certo. E você notifica ele que se ele não cumprir, Ele tá vai configurado o crime de apropriação indébita, sim. e ele vai ter que responder por isso. Vai. Ele vai ter que responder. Entendi. E você já teve algum problema assim nesse sentido de encerrar e ele... Você pessoalmente? Não, nunca tive problema de incorrer em apropriação indébita por encerrar contrato, não. Isso nunca aconteceu, não. Mas o que acontece é reclamar, falar, não, deixa o carro comigo, mais um pouquinho comigo, não precisa encerrar, não sei o quê. Mas, mas sempre me devolveu, nunca chegou ao ponto de se negar a devolver e configurar a apropriação indébita, ter que ir na delegacia, nada do tipo, não. Agora, Rafael, falando de golpes, Certo. tá? Recentemente, a gente, no nosso grupo fechado, Certo. teve uma história de um investidor que estava comprando o carro e sofreu um golpe. Certo. Como que um investidor, uma pessoa que queira passar a alugar, o que ela deve fazer para comprar o carro de forma correta e não sofrer esse golpe específico? Conta pra gente o que aconteceu. Tá, vamos lá. O investidor do grupo foi comprar um carro e o que acontece? Tinha uma pessoa intermediando essa venda. Então essa pessoa falou assim, ó, eu vou intermediar aqui, o carro é da minha tia ou de alguém que seja, e eu vou tratar aqui com você e depois você vai lá e busca o carro com essa outra pessoa, né? Aí o que acontece? O investidor foi lá, fez todo o procedimento, encontrou com a pessoa que mostrou o carro, tudo certo, e aí depositou o dinheiro para essa pessoa. E quando depositou o dinheiro para essa pessoa, né, essa pessoa aí chegou e falou assim, ó, foi mal, desculpa aí, mas isso aqui é um golpe, o dono do carro não tem nada a ver com isso não. Então o investidor estava achando que toda hora estava negociando com alguém que realmente poderia vender o carro para ele, né? Mas na verdade não era intermediador, não era nada, era só uma pessoa ali dando um golpe. Então, mas o que ele fez de errado? Como é que ele chegou nesse cara? Ele não desconfiou? O que aconteceu? Pra ele acreditar nisso? Ele confiou ali numa pessoa, acreditou já que a pessoa tinha realmente ali o poder para vender aquele carro. O que ele deveria ter feito primeira coisa, só transferir o dinheiro do carro quando o carro tivesse ali perto dele, ele sabia que o carro estava ali e com a chave, com tudo certinho. Só que se ele tivesse certeza absoluta que depois de transferir o dinheiro ele iria conseguir pegar o carro, aí sim ele transfere o dinheiro. Antes disso não. E o erro dele foi justamente esse, ele transferiu o dinheiro antes de ter certeza ali que o carro estava paradinho ali com a chave, com tudo certo. E como é que faz para ter certeza? Como é que faz para ter certeza? A primeira coisa é não aceitar intermediador na venda ou na compra do carro. Você não pode ter intermediador, tem que ser uma coisa bilateral, você e o vendedor do carro, né? E depois só transferir o valor se o vendedor tiver ali com o documento do carro já ali em mãos no cartório de preferência, porque normalmente você só transfere o valor dentro do cartório, né, ali com o seu celular, isso é o ideal a se fazer. Né? E se você tiver certeza também que ele veio com o carro, que ele está com o carro ali parado e com a chave também. Então, o ideal a se fazer numa compra e venda é isso. Tá, então, em resumo, você marca com o vendedor, encontra pessoalmente com ele, verifica o carro, sim, olha o documento para ver se o documento é da mesma pessoa que está com você, vai no cartório, veja se está o documento de compra e venda ali em posse, vai no cartório e aí lá no cartório você faz a transferência e ele vai e assina e passa pro seu nome, você pega a chave e leva o carro. Exatamente. Essa é a maneira. Esse é o jeito correto. Beleza. Pessoal, a gente grava esse podcast ao vivo, tá? Tem uma pergunta aqui para você, Rafael, que é a pergunta do Ayrton dos Reis. O Ayrton, o tema de hoje é golpe e o Ayrton fez uma pergunta. Rafael, boa tarde. Quando o carro é furtado, mas depois deixado estacionado em local proibido, ele foi guinchado, mas o motorista não fez o BO, e de quem é o custo da retirada do pátio e a multa do estacionamento proibido? Eu estou achando que foi uma tentativa de golpe por parte do motorista.
O que tem que fazer nessa situação? Eu provavelmente, né, assim, não tem como afirmar, mas o correto é, se o carro foi furtado, o motorista tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Por mais que o carro depois seja encontrado ali numa rua que você conseguiu recuperar o carro, o boletim de ocorrência tem que ser feito. Por quê? Porque nesse inteirinho aí, nesse meio tempo, o carro pode ter sido usado para cometer algum crime, né? Ou pode ter atropelado alguém. E se o boletim de ocorrência não for feito, como é que você vai provar que a culpa não foi sua ou não foi do motorista, né? Então, o boletim de ocorrência tem que ser feito. Se o motorista não fez o boletim de ocorrência e depois falou que o carro foi devolvido lá numa vaga... Uma rua proibida. Isso, pra te ser sincero, mas tudo bem. Se ele devolveu ali na o Ayrton escreveu: estou achando que foi tentativa de golpe por parte do motorista. Eu também sinceramente também estou achando, mas beleza. Aí se ele deixou lá, a culpa é dele, porque ele tinha que ter feito o procedimento. Até porque se você tivesse ali um boletim de ocorrência, você poderia recorrer justamente para não pagar essa multa. Boa. Aí, Ayrton. Entendeu? Então, eu imputaria sim a culpa ao motorista, né, nesse caso, e ele deveria arcar com o valor da multa, do reboque, etc. Tá? Entendi. E agora que isso já passou, já aconteceu, você tem algum conselho para o Ayrton? O que ele deve fazer? Ele deve cobrar o motorista? O que ele pode fazer nessa situação? Agora que já aconteceu e ele não sabia o que ele deveria ter feito. Ayrton, agora é mais difícil, né? Porque é o seguinte, agora você depende do que você já falou com ele, depende do que você já tratou com ele, depende se você tem ali a caução, né, para poder usar com o motorista. Por isso que é importante você sempre se programar antes, né? Porque no seu caso, a bomba estourou sem você estar preparado para isso. Então, é aquela história que a gente falou no início. É você sair de casa sem agasalho e de repente esfriar bastante. E começar a chover. E aí, agora para você correr atrás, fica muito mais difícil. Às vezes já está de noite, todas as lojas já fecharam, são 11 horas da noite, 11h30, e você está numa situação que para correr atrás fica mais difícil. E o que deveria ter feito era sair de casa com um agasalho e se protegido antes, não é isso? Exatamente. Aí é isso. Legal. E agora, Rafael, a última pergunta sobre golpe, para a gente fechar essa sessão de hoje, é o seguinte. A gente falou muito golpe por parte dos motoristas fazendo para o investidor, para o dono do carro. Certo. O dono do carro numa posição ruim, vamos dizer assim. Certo. Agora, recentemente, a gente viu uma história também de um golpe ao contrário para o motorista. Certo. O motorista que queria alugar acabou se dando mal. Conta pra gente o que aconteceu, que golpe foi esse e por que esse golpe aconteceu e como que é a forma correta de se proteger. Exatamente, isso aí está acontecendo bastante, infelizmente. O que acontece? As pessoas, bandidos, né? Bastante ou... O quê? Tá acontecendo bastante ou você já viu isso? Tá acontecendo bastante, já vi. É assim, com um motorista meu, inclusive. Caramba, tá. Então desculpa, é porque eu achei que foi uma história só. Não. Isso é comum. Isso tá comum hoje em dia. O que acontece? Por como esse mercado de locação de carro está crescendo, né, agora, então as pessoas estão se aproveitando disso, né? Sempre quando uma coisa está crescendo, também tem aproveitador, não tem jeito, né? A maioria dos casos é assim. Então, alguns aproveitadores estão fazendo o quê? Estão anunciando um carro fictício, né? E quando o motorista entra em contato com ele fala assim: não, tudo bem, vou alugar o carro para você, deposita aí o calção que eu já separo aqui o carro para você, é só você vir buscar aqui amanhã, né? Se você não depositar hoje o calção, eu não garanto que eu vou segurar o carro para você não, tá? Porque tem um monte de gente aqui querendo, um monte de gente pedindo, quem depositar calção primeiro aqui, eu vou reservar o carro. E o motorista acredita, por quê? Porque realmente tem muita gente tentando alugar, querendo alugar carro de particular, né? Então ele já vai lá, já se desespera ali para não perder a oportunidade, deposita o calção, aí ele pega lá e some com o calção e na verdade não tinha carro nenhum e o motorista perde a calção, né? Então como que seria a forma correta
para fazer isso e não sofrer, né? Não tomar esse golpe aí. O motorista só tem que depositar, na verdade, que entregar, tá? O ideal não é nem depositar, é entregar em mãos o valor no dia da retirada do carro. Dessa forma ele não vai ser enganado, porque ele vai estar vendo o carro ali, o carro vai estar na frente dele, né? E ele só vai entregar o dinheiro pro dono do carro ali quando o dono do carro der certeza que ele vai entregar depois ali o carro para ele, tá? Então essa é a forma para o motorista não se prejudicar nesse tipo de situação. Beleza. Então, em resumo na hora que o motorista ele estiver negociando um carro, ele vai primeiro passar lá a documentação dele, já vai ver o contrato e vai acordar o carro. No dia que ele vai pessoalmente para pegar o carro, para pegar as chaves e começar a trabalhar e o aluguel passar a contar a partir daquele dia, é o dia que ele deve entregar o calção. Isso, exatamente. Só nesse momento. Só nesse momento. E de preferência, pessoalmente em dinheiro, ou então ele também já está ali, já foi na casa. Ali na hora ele pode transferir. Já combinou com o investidor, já sabe que o investidor está ali, está com o carro, ele pode ir ao banco também, transferir, nada impede, junto com o investidor vê que entrou na conta, o investidor vai dar a chave e já libera. Isso. Mesmo porque precisa também do trâmite em cartório, né? Das assinaturas. Então, eles vão precisar estar junto nesse primeiro dia. Mas porque normalmente eles já levam o contrato com a firma reconhecida, entendeu? Tá. Então não precisa ir junto no cartório não para entendi. Contrato. Então essa parte é mais facilitada. Então nesse dia o motorista ele já chega com o contrato para entregar. Então teoricamente ele pode entregar o contrato e a calção. É o que acontece na prática, entendeu? É isso aí. Na prática ele entrega já o contrato, a calção e pronto. A gente troca o contrato e aí o carro é alugado. É assim que funciona. Isso. Beleza. E é isso, pessoal. Só antes de finalizar, a última pergunta aqui, que foi que o Ayrton ele fez um complemento falando assim: ficou em aberto mais ou menos 1.400. Entra no fórum para tentar conseguir esse valor pendente, eu devo colocar na justiça? Aí também cai nesse problema, porque tem que ver se você tem um contrato adequado, né? Exatamente, Ayrton. Contrato específico, porque se você não tiver um contrato específico para esse investimento, você vai entrar na justiça capaz de você ainda perder a ação. Entendeu? Então, por isso que é importante, antes de entregar o carro, você já entregar estando preparado para tudo que possa vir acontecer, né? Já está bem protegido, né? Porque, se seu contrato estiver ruim, estiver fraco ou estiver genérico, não vai adiantar nada entrar com a ação, entendeu? Então, depende. E assim, o conselho para você, né, Ayrton, primeiro, procura um advogado. Isso. Mostra o que você combinou com ele, mostra o contrato e o advogado vai te orientar se você consegue entrar na justiça ou não. Certo? Isso aí. Mas é porque é difícil a gente também chegar aqui e dar uma opinião sem saber o que você fez antes e quais foram os acordos e regras que você firmou com esse seu motorista. Isso aí. Então, a gente não tem como a gente ver aqui e saber se vai dar certo ou não, ou se você vai perder tempo e dinheiro entrando na justiça. Exatamente. Aconselho, então, procurar um advogado. Com certeza. Que ele vai saber destruir certinho aí do que fazer, do melhor a se fazer, né? E é isso aí, pessoal. A sessão de hoje foi sobre apropriação indébita e também golpes, né, no negócio de locação de carro. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você quiser mandar perguntas e assuntos, é só escrever aqui abaixo desse vídeo. Escreve qual assunto que você gostaria que a gente aprofundasse e escreve também as suas perguntas. E se tiver também alguma pergunta em relação a esse assunto que a gente porventura não abordou, a gente vai fazer também mais podcasts mais profundos com esse tipo de assunto. Não acabou por aqui não. É isso? Com certeza. E, pessoal, só isso. Outra coisa também outro recado também que eu vou dar é sobre como que funciona esse podcast. A ideia é que eu que a gente traga um tema para debater. Eu vou fazer as perguntas que você que está aí do outro lado gostaria de pessoalmente estar fazendo para o Rafael. Eu pretendo entrar sempre a fundo em um tema e a gente compartilhar tudo mesmo sobre esse tema para que isso possa te ajudar, te dar mais segurança e mais proteção para você alugar o seu carro. E eu vou fazer sempre esse papel aqui, perguntando e tentando extrair as informações aqui da cabeça do Rafael.
Tá bom? Deixa seu comentário, escreve o tema ou a sua pergunta aqui abaixo desse vídeo. A gente lê todas as perguntas e fica ligada nessa série que sai vídeo toda segunda e terça. Segunda e terça-feira sai. Não, segunda e terça é que vai acontecer o. Não, o vídeo sai no canal quando? Segunda e quinta. Segunda e quinta, é isso. Que sai vídeo, então vamos de novo, vai. Tá. Então fica ligado nessa série que sai vídeo toda segunda e quinta. Segunda e quinta aqui nas nossas nas redes sociais. Não é isso? Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença aqui no podcast Carro Rentável. Eu sou o Ronald. Eu sou o Rafael Reis. E até a próxima. Um abraço.